Vamos começar falando do projeto. Meu nome é Harrison, né? É, eu comecei a criar esse projeto. O nome do projeto é difícil de pronunciar em alemão, né? Die Brücke significa ponte, ou The Bridge em inglês. Como eu estudo aqui na Alemanha, na Folkland, e aqui na Folkland a gente fala bastante inglês e um pouco de alemão ali misturado. Apesar de ser uma escola alemã, a gente fala bastante inglês. Então, a linguagem que eu estou tentando abordar é se conectar com o Brasil, ficar aqui na Alemanha também, com esse alemão e inglês. Essa é a razão do título e do porquê esse Dibu, que é essa ponte. E tentar me conectar com outros artistas, sabe, do Brasil ou de qualquer outro lugar. Então, essa é a ideia principal, essa conexão. E dentro do projeto, eu estou tentando desenvolver solos. Aí eu estou trabalhando primeiramente com artistas alemães, aqui da Alemanha, né? Acho que todos eles já morreram, os que eu estou pesquisando, não tem nenhum artista vivo. E são, de certa forma, artistas mais famosos, como o Bach, por exemplo, que a gente vai Tá, falar hoje. É, tá. E voltou. esse interesse pela dança barroca está relacionado com o bar no contexto do projeto. Sim, é. Eu escolhi o artista primeiro, que foi o Bach, primeiro, acho que é o mais antigo dos quais eu escolhi. Aí eu iniciei com ele, com a música, eu selecionei uma parte de uma peça dele. Aí com essa música eu tô tentando trabalhar, tô tentando entender como ele constrói a música e como ele pensa a música, também que é muito complicado. Eu entrei em contato com alguns músicos aqui da Folkman também, para tentar me falar o que Bach foi, né, em relação à música, como que é para um músico também, como eles enxergam. E a partir daí eu comecei a ver como é essa composição bem complicada que ele desenvolve para música. Aí eu tentei pegar como se fosse o que restou dessa composição e o que fica para mim, sabe? E junto com a minha dança, como eu gosto de me mover também, tem muito a ver com isso. Não apenas olhar para ele e tentar seguir fielmente, como uma sombra, mas tentar desenvolver o que eu quero desenvolver com a minha dança. É, é. Tem esse aspecto da relação entre dança e música no período barroco que são quase como coisas indissociáveis. Muitas Uhum, das músicas desse período são músicas compostas para serem dançadas e, uhum, inclusive, nos tempos atuais, em geral, elas são tocadas em andamentos mais lentos do que as danças barrocas propunham naquele tempo. Então, quando o musicista vai estudar dança barroca, que também acontece muito isso, os musicistas que se especializam nesse período, nos instrumentos dessa época, chega um momento que precisam ir atrás de entender que danças eram essas. uhum, E aí, tanto em termos de métrica musical, tem uma transformação de apreciação, quanto na questão do tempo, porque as danças barrocas, por mais que elas tenham uma delicadeza, né, esse imaginário da sofisticação, tem muita agilidade, elas são muito rápidas. Essa ideia dos uhum. passos, né, que a gente Sim. fala, dança como sinônimo de passo, tem muito a ver com o que foi codificado nesse período. É, a gente, quando aprende essas danças, vê que eram muitos passos para um compasso musical, muitas vezes. Então o corpo Uhum. tem que ser muito ágil. E exatamente, a música que eu escolhi é um allegro dele também, que é bem de violino. É um solo de violino muito, muito rápido também. Acho que se conecta bastante com o que tá falando. Depois tem que conversar com a minha irmã, porque a minha irmã estudou bastante as técnicas de composição do Bach. Tem bastante gente que estuda Uau. essas obras que ele chamou de invenções, que eram exercícios que ele criou, acho que foi para o filho dele, para Uhum. treinar também, compreender lógicas de composição, compreender a agilidade até da mão para tocar o cravo, né, dessa velocidade, Sim. desses acordes que precisavam ser feitos. Mas
as técnicas que aparecem bastante na invenção, que até a gente fazendo aula de composição coreográfica muitas vezes estuda, tem a ver com, por exemplo, aumentar, né? Então, colocar uma melodia numa duração mais alargada, e aí o que que você faz para aumentar? Ou diminuir, colocar uma melodia numa duração reduzida, e não é simplesmente cortar ou acelerar e E desacelerar. colar. Uhum. Muitas vezes ele Sim. sintetiza Uhum. elementos, inverter, tocar a música ao contrário, mudar, tocar a música invertendo as alturas, então tudo que era Sim. agudo fica grave, Isso. tudo que... E aí Uhum. nessas invenções, muita gente estuda isso daí, principalmente na área da música, por conta desse entendimento de composição que começa a aparecer ali. Bem Uhum. cartesiano, bem racional, mas que cria uma poética. Gente, a primeira coisa que eu queria perguntar, vocês lembram alguma coisa do que a gente estudou em Barroco lá em 2014? Uau, muito tempo. Eu lembro de alguns desenhos espaciais. Sim, sempre. É verdade. É que eu adoro, né, as notações. Uhum. É o que mais me recordo. São Maravilha. as danças em pares, trocando e seguindo pelo espaço. Maravilha. A gente já vai falar disso. Eu vou fazer um panorama um pouco de contextualizar, talvez, essa época, né? Como é que a gente chega nesse período barroco, aí a gente vai falando das danças e eu quero chegar a falar do bar, maratona, mas vamos lá. Vamos pensar o que é esse período barroco, né? Na história da arte a gente situa ele a seguir ao Renascimento. E então a gente está falando de final do século XVI, século XVII e o comecinho do XVIII. O que acontece nesse período, né? As navegações já estão rolando desde o século XV, XVI com muita força, então a Europa está enriquecendo absurdamente. Então, muito dessa sofisticação, dessa suntuosidade, tem a ver com um enriquecimento econômico. E no caso da França, que a gente vai falar hoje, esse barroco francês, tem a ver com dar a ver esse poderio econômico também na estética e na própria organização da sociedade. Então, antes de eu chegar na estética, vamos falar dessa organização da sociedade. No período barroco, e nesse barroco francês, a gente vai falar de cortes que vão entrando naquele padrão do absolutismo. Então tem esse monarca, a figura desse monarca que a gente vai falar muito do Luís XIV, né? Porque é aquele que realmente concentra todos os poderes e as influências, que vai lidar com a nobreza criando sistemas de controle dessa nobreza. E os principais estão relacionados não só com a própria distribuição de títulos de nobreza e a organização dos cargos políticos, mas as regras de etiqueta, as regras de conduta social e de organização desse corpo, desse modo de estar no mundo nobre, que impele uma série de poderes sobre essa nobreza e sobre esses corpos. Desde o século XVI, a gente tem já, aliás, até anteriormente, desde o século XIV, a gente tem tratados de comportamento, tratados de etiqueta, tratados de dança sendo publicados. Muitos assinados por clérigos. Então, tem essa relação também com a igreja regulando não só os poderes nesse corpo, mas um contexto moral também. Mas eu queria trazer para cá um livro do século XVI, um tratado que é o Cortesão, do Baltasar Castiglione, que nesse livro tem uma síntese muito ampla do que se regula nesse corpo da nobreza. No livro do Castiglione, ele é feito em forma de diálogo, como se você estivesse tendo uma aula de como ser nobre com esse Castiglione. Ele vai regular desde os gestos mais simples, como postura, caminhada, como se porta à mesa, como maneja talheres, como que cumprimenta, até a formulação do discurso.
algo que é muito importante nesse corpo da nobreza é a retórica. É como as pessoas se comunicam. E nessa dimensão da comunicação retórica, ele vai trazer um conceito que é expressatura. Essa ideia de expressatura, que ele fala no âmbito da retórica, mas não está só na retórica, está também no gestual, tem a ver com você dissimular, de certa maneira, as tuas reais emoções, os teus reais impulsos. E a gente fala, nossa, né, mas por que ele está falando isso? Se a gente pensar que essa nobreza, ela é herdeira de uma cavalaria, de um corpo militar, de um corpo de guerra, e agora está adentrando um outro contexto, um contexto de mediação mais diplomática das relações, foi muito importante para esse corpo se conter. A gente acha escritos até que diz assim, não se pode usar a faca da mesa que você vai se alimentar para um duelo. Então pensa, para ele escrever isso, é porque seria muito verossímil alguém tirar a faca da mesa e começar um duelo. Para a gente ter uma ideia do que foi essa domesticação, esse adestramento desse corpo da nobreza, desde o final do Renascimento até esse momento barroco. É interessante quando eles vão também enunciando valores morais que estão conectados com esse processo civilizatório, esse processo de adestramento do corpo, né, das ações, do discurso, porque tem essa moral religiosa também de fundo, embasando essa elevação, essa sublimação. Então, esse ganho de humanidade que se daria por uma intelecção, por um domínio do seu corpo, um domínio dos seus gestos e pela graça e a elegância. E aí, quando a gente fala da graça especificamente, a dança é um componente de muita importância na educação desse nobre. Tão importante quanto a retórica, quanto a esgrima, quanto essa etiqueta social, quanto a compreensão intelectual. A compreensão da dança elabora nessa chave desse valor que é a graça, que é um valor importante para essa sociedade. Então é essa sociedade que está se formando sobre essa educação que vai desempenhar essas danças que a gente vai chamar de danças barrocas, ou de belas danças, belle danças. Então, que danças são essas, né? Vamos falar agora um pouquinho das danças. Desde o Renascimento, com muita força, já vem operando pelos clérigos, pela nobreza, por um desenvolvimento urbano, se a gente pensa na ideia dos burgos, né, e dessas cortes que estão se fechando em castelos, a organização de danças que estavam acontecendo durante a Idade Média de maneira um pouco clandestina, um pouco espalhada, né? Os povos que estavam fora desses burgos, fora desses feudos, mas barbarizando ainda, né, pelas periferias da Europa, continuaram dançando na Idade Média. E aí acontece que com o Renascimento e com a entrada, principalmente, né, das figuras dos trovadores, dos comediantes, dentro das cortes, para propor divertimentos para essa nobreza, esse saber que estava todo à margem da sociedade vai passando a circular nos lugares de poder. E aí ele vai começar a ser regulado por esses poderes. Tem aquele manual, o Orchésiographie, do Arbot. O Arbot era um clérigo, era o Teburot. Ele muda de nome para escrever o Orchésiographie, que é um dos primeiros manuais de dança, né, que traz essa palavra de mistura de orquestra com coreografia, já anunciando, né, essa ideia de fixar as danças como coreografias. O Arbot, nessas aulas que ele vai dando para o Capriol, que é o estudante dele, ele está trazendo todo esse discurso da domesticação do corpo, da retificação moral. Então, como você convida uma dama para dançar, como você se coloca no salão para dançar, como que você coloca os pés, como que você coloca, né, a sua postura, já vai falando de posições de pés mesmo, mas tem um subtexto ali nas conversas do Arbot com o Capriol, que é essa compreensão também da relação entre dança
e música, colocando na música esse valor espiritual. Então, quando o bailarino domina essa musicalidade, dança, né, atendendo a métrica musical, essa sintonia com a música, esse bailarino está se elevando moralmente, ele está se refinando enquanto ser humano. Esse livro é interessantíssimo, vale muito ler o Orquesiographie, e aí ele vai descrevendo algumas danças. E quando ele descreve essas danças, ele está remetendo para danças populares, para danças de povos. Claro que já nesse enquadramento de ter uma corporeidade que regula essas danças e de ter essa relação muito estrita com a música, que aí começa a ideia de coreografar, de fixar as danças também, que provavelmente anteriormente era mais caótica, havia um espaço de improvisação, a gente ainda vai falar mais de improvisação, mas um espaço de casualidade maior e muitas vezes desordenado em relação à música. Esse ordenamento onde vai haver uma associação inseparável entre dança e música está muito dado a partir dessa entrada da dança nas cortes. E aí também um tipo de música, né? Porque se a gente pensar essa música de câmara, essa música com outros instrumentos, com outro entendimento que vai sendo feita nesses lugares de poder, isso vai readequando aquelas danças populares e elas vão adquirindo outras formas. Ele vai falar já no Orquesiographie das pavanas, das canárias, das mouriscas, ele fala muito das branlis. As branlis dão origem a uma série de contradanças, se a gente quiser pensar mais para frente, lá no século XVIII. Então a gente está falando muito desse ambiente de dança social. Danças que se fazem em dupla, né? O homem e a mulher, isso é muito dito nesse livro do Arbot, de como tirar uma dama para dançar, como levar uma dama pelo salão, como dançar com uma dama, mas também danças que são como danças de linha, como danças de roda, como danças de coletivo também aparecem ali. E não é só o livro dele, uma série de tratados está sendo publicada aí durante toda a Renascença. Na Itália a gente tem um monte, tem do Piacenza, do Carosso, do Negri, uma série de tratados. E já no finalzinho do século XVII, depois que a gente passa por esse período de Belle Danse, a gente vai ter o tratado do Fouillé, depois a gente chama de Beauchamp-Fouillé, o Coreografia, a arte de escrever a dança, que vai elaborar as danças de corte, né, a transformação dessas danças que o Arbot codificou a partir do momento que elas entram para a corte, e essa corte absolutista, e vão ganhar um controle ainda maior sobre o seu formato e a maneira da sua realização, elas vão estar fixadas no Tratado do Fouillé. Em 1701, ele publica, iniciozinho do século XVIII. O que são essas belles danças? Essas danças que a gente está vindo, né? Vieram lá da periferia, chegaram na corte. Tá nesse lugar de entendendo que corpo cortesão é esse, regulado por uma série de poderes. E aí vão se formalizar e criar um escopo que a gente vai chamar de belle dance. As belles dances, dentro desse universo barroco, são formas de dança. Assim como tem a forma musical, então você pensa uma alemande, uma currante, uma sarabanda, isso é uma dança, isso é uma forma de dança que corresponde a uma forma musical. E vão ter outras formas musicais, uma fuga, uma folia, que podem ou não ter danças que correspondem. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente chega nesse momento em que as danças vão se formalizando e esse espaço de imprevisibilidade, de dissonância entre dança e música desaparece. É impossível, porque esse corpo da corte tem que ser controlado, tem que ser previsível e tem que ter um acordo partilhado entre esses corpos para essa sociedade de corte funcionar. Estou falando tudo assim meio
num bololô, mas depois eu deixo um monte de referências para vocês pesquisarem. Esses tratados de dança, orquesiografia, eu acho que é bem legal de vocês olharem para ele. Tem um livro do Norbert Elias que chama Sociedade de Corte, o próprio Tratado do Cortesão, do Baltasar Castiglione. Eu acho que esses 3 livros, assim, dá um pano de fundo dessa sociedade desse corpo. Eu não estou falando muito de balé de corte, que é um formato de espetáculo cênico, que ele é muito uma mistura de divertimento e cerimonial, porque sempre o balé de corte vai enaltecer a figura de um nobre, a figura de um monarca, a figura de um príncipe, uma rainha. E isso é feito não só através de danças, mas através de desfiles, através de animais, né, balés equestres, através de declamação, a poesia está presente. Isso também existe nesse momento barroco, mas eu quero falar das danças, das belle dances. O que a gente vai ter de fundamento na belle dance? A ideia de mouvement, movimento, olha só. E mouvement, na belle dance do século XVII, quer dizer plié élevé. E isso tem relação direta com a música, grave e agudo. E esse trânsito constante que vai ter entre as notas musicais e esse corpo, na hora que começa a se deslocar pelo espaço, vai estar sempre fazendo flexão e elevação. E nesse eixo vertical, fazendo essa conexão entre céu e terra, entre o homem aqui terrestre com suas impurezas, buscando essa elevação, essa sublimação que também é espiritual, ética, moral. O refinamento que essas danças vão exigir tem uma série de ideologias que estão construindo o refinamento desse corpo, que vão desde desses regulamentos sociais, dessa regulação social toda, até aspectos filosóficos, até aspectos matemáticos, até a própria estética do momento. Então a ideia de contraponto, ou de contraste, ou de claro-escuro, vai começar a construir como é que esse corpo vai se colocar no espaço. Então a gente vai pensar nas simetrias o tempo inteiro. Esse corpo tem que ser organizado, simétrico, e aí tem algumas simetrias que vão ser bem importantes. Essa simetria espelhada, ela pode ser, né, nesse sentido ou nesse sentido. Isso a gente pensando a coreografia no espaço. Mas ela pode estar no corpo. E aí a gente vai falar de umas correspondências, por exemplo, punho e tornozelo, cotovelo e joelho, ombro e quadril. Sendo que a gente está cheio daquelas roupas que pouco se mexe, então a gente vê muito o que acontece lá no punho e no tornozelo, e aí por isso que o pé vai começando a esticar, não só a gente se elevar na meia ponta, mas usar a figura do pé estendido para caminhar. E essa ideia do cotovelo, respondendo ao que acontece no joelho, vai trazendo os embelezamentos, os ornamentos, que são os gestos elegantes que vão estar acontecendo aqui no eixo superior do corpo. Então, o plié e o élevé, que estão na base dessa estética de dança, eles vão ser usados a partir do momento que a gente faz a unidade de sentido dessa dança, que é o passo de dança. Quando você vai para essa caminhada, para esse passo que vai ter formatos variados e vai estar manejando o plié, élevé nesse passo, aqui na parte superior do corpo, a gente está modulando isso com a oposição. Eu estou até fazendo muito ombro, nem tem tanto. É mais oposição de mão e pé do que está andando, e essas linhas de ombro e cotovelo que vão... Vou até ficar aqui mais atrás, será que dá para ver? Melhor. Uhum. Que vão estar fazendo aqui a oposição e o movimento circular que vai dando volume para esse corpo no espaço. O volume é muito importante para essa estética também. E aí, em termos do
Tem as posições dos pés, que também poderia falar disso, como a gente conhece, mas, por exemplo, o pé paralelo, que lá no Arbô, quando ele apresenta os pés, ele começa a apresentar os pés paralelos. Por que que vai virar para fora e fazer a primeira posição? Porque é uma maneira de você colocar o eixo do corpo nos dedos, né? Aliás, tirar os calcanhares do chão e ir buscando essa elevação vertical sem colocar o eixo do corpo à frente. Se você tá com o pé paralelo e coloca, né, o peso nos dedos, tira o calcanhar, o teu eixo tende a ir para frente. A gente não quer deslocar tanto o eixo. Então a gente está aqui, coloquei primeira posição, fui para o dedo, o eixo está à beira de deslocar. E à medida que eu começar a caminhar, aí eu criei esse impulso que vai gerar toda a dança. E aí o deslocamento é muito importante para a dança. E não é à toa que a gente vai ver tanto esse deslocamento descrito. Claro que aqui o que salta aos nossos olhos é o espaço, mas não é só o espaço que está escrito. Cada desenho desse está contando para a gente o que está acontecendo nessa caminhada. Se está arrastando o pé no chão, se está fazendo um giro antes de colocar o pé, se está dando um saltinho, se está dando uma bateria antes de saltar. Tudo isso já vai começando a aparecer enquanto gesto, porque corresponde também à música. Então, se você faz algo que arrasta o pé no chão, você está acentuando aquele grave da música. Se você faz algo que repica, você está acentuando aquilo que repica. Se você só passa a perna saltando, tudo isso vai ter uma correspondência com a partitura musical. E é aí que vai aparecendo todo esse desdobramento de vocabulário para basicamente pensar o deslocamento do corpo no espaço. Nessa busca de elevação, o vocabulário de saltos é bem desenvolvido. Então, quando a gente olha assim, notação e vê o tipo de passo que tem, a gente já vai ver GT, entrechacate, entrechassis, a gente já vai ver o coupé, que também tem essa ideia de criar uma transferência de peso, que vão chamar até de balancê, e alguns passos que remetem às danças mais originárias, o pas de bourrée, o pas de minuet, pas de gavotte. A gente vai tendo passos que vão falando pra gente daquelas danças que originaram, mas que aqui nessa lógica da belly dance já estão ganhando uma outra codificação. E quando a gente chega nessas danças que estão fixadas, elas começam primeiro a se estabelecer. Então, o que é, como se dança um minueto, como se dança a bourrée, como se dança uma alemande, uma corrante, claro, dependendo da música, às vezes é a bourrée daquela música, ou a bourrée daquele compositor, mas vai tendo um conhecimento que vai se partilhando pelas cortes europeias e criando um repertório em comum entre essa nobreza. E quem partilha desse repertório também está detendo um conhecimento, e quem não está fazendo esse repertório está fazendo outras danças, que se a gente for estudar a história do balé, vai entender a importância disso lá na frente. Mas pensando na tua questão, que você traz aí esse interesse pelo bar, eu pensei em falar mais da belly dance, e se tiver dança me pergunta, porque eu estou indo aqui sintetizando um monte de coisa. Sim, sim, eu estou vendo. Porque Mas eu pensei, isso que quando a gente vê esses deslocamentos, tem alguns que se repetem. E aí eu já falei que o passo de dança é uma unidade para essas danças, mas a gente vai ter outra unidade de sentido, que são as figuras. Então, figuras são alguns desses desenhos que se repetem. Quando a gente vê assim essa simetria mais retangular, isso é uma figura, e isso é característico em várias danças. Aqui a gente está vendo esses dois círculos que se interpenetram, né? Então imagina os dois bailarinos no espaço, um vai dar a volta em torno do outro. Isso aqui também é uma figura característica de minueto, de bourrée, que vai aparecer em várias danças. A gente tem outras mais complexas, umas em forma de S,
Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse livro. Não, depois eu partilho aqui no final algumas imagens. Então, essa figura também é uma unidade de sentido e tem a importância. E aí, falando nessa relação com música, algumas formas musicais que chegam pra gente até hoje são completamente determinadas por esse tipo de dança. E aí eu queria dar um exemplo bem claro, e porque tem muito a ver com o Bach, que é a ideia de suíte. Suíte, quando a gente pensa assim, suíte para o violoncelo, suíte em Lá menor. Suíte é uma forma musical que está vindo desde a Renascença, mas no Barroco ela se organiza e se fixa, aonde a gente vai ter sempre um prólogo, uma entrada, uma alemande, que é um momento mais lento, né, mais alargado. Aí, seguindo a alemande, a gente tem uma currant, que é mais aceleradinho, uma sarabanda e termina com uma giga, que é o mais festivo de todos. Entre a currant e a sarabanda, a currant também é alegrezinha, a sarabanda ela já tem um peso. A gente pode muitas vezes ter o que eles chamam de galanterias. Galanterias são danças que variam. No caso do Bach, ele vai usar 3 galanterias. Ou a bourrée, ou o minueto, ou a gavota. Então, esse formato de suíte tem esse desenho, não varia muito em relação a isso. Apresentação, algo mais lento, acelera, ralenta de novo e termina no auge da aceleração. Acho interessante a gente pensar nisso. Eu, quando penso depois mais pra frente no balé, parece que você vê aquele formato adágio, allegro e coda, de alguma maneira. Finaliza a giga, que é essa dança mais vigorosa de todas. Claro, eu poderia depois falar mais de cada uma dessas danças. A alemande tem essa origem germânica, a corrante, uma origem italiana, as corridas, a sarabanda espanhola, a giga irlandesa. Então também tem um mapa de uma Europa que representa nessa forma. Mas quando eu falo que isso modulo, que vai para a música, e na música isso resiste até com mais força, eu ainda vejo assim, vestígios desse formato suíte chegando nos balés românticos, mas muito já transformado. Agora, a suíte, ela se conserva e depois ela tem uma grande contribuição para o formato sinfônico, que é o formato típico da música clássica do século XVIII. Então, a gente vai reconhecer mais esse formato suíte. O Bach compôs muitas suítes. Hoje em dia, quando a gente ouve uma suíte do Bach, repara na currant e repara na giga, porque elas têm que ser bem aceleradas. E, em geral, não são. Elas são alegres. E aí, é esse momento que eu digo que quando o musicista vai estudar as danças barrocas, em geral, ele transforma a maneira dele tocar. Mas sobre o Bach, outra coisa que eu acho interessante, já falei lá na introdução no começo, é que ele trabalhou com esse formato das invenções, que eram os estudos que ele fazia, onde ele estava desenvolvendo técnica de composição. E aí nas invenções ele trabalha com essa ideia de aumentar, diminuir. Então, estou criando uma melodia, estou criando um movimento, quero aumentar isso. Qual a minha técnica para aumentar? Eu duplico, eu coloco mais vozes, eu ralento no tempo para durar mais. O que eu faço? A ideia de diminuir, então também. Vou tocar mais rápido, vou extrair coisas. O que eu faço para diminuir? O inverter, que eu toco de trás para frente, então o que estava no começo vai para o fim, vice-versa. E o espelhar, que é quando ele muda as alturas. Então tudo que estava no grave vira agudo e vice-versa. Tem outras lógicas que ele usa nessas invenções. Tem bastante gente que estuda isso. Mas ele está criando um processo racional sobre a composição. Muita gente que estuda mais profundamente notação diz que quando os mestres começam a criar esses símbolos e essa estrutura, se almeja que chegasse numa autonomia onde ele vai lá,
compõe, né, a coreografia aqui e o executante vai e executa. Só que no corpo, isso vai gerando uma impossibilidade, que é a impossibilidade da experiência. De repente, se ele cria ali um momento super de alturas, o corpo não vai conseguir desempenhar tantos saltos, tantas alturas. Então, essas notações vão chegando nesse limite que elas precisam ser sempre anotadas enquanto se dança, né? Enquanto se compõe, ou depois. E aí vai tendo uma distinção também entre o compositor de dança e o maître que anota a coreografia, né? Esse maître de dança. A autoria vai ganhando uma outra dimensão aí. Voltando lá para o Bach. Um formato que ele não experimenta muito e que é um formato até popular nesse período barroco é o formato da folia. A folia tem a ver com apresentar um tema, e a grande conhecida é a folia espanhola. Você apresenta um tema e você começa a criar variações desse tema. E conforme você vai seguindo na música, esse tema retorna e sempre com algum tipo de transformação acontecendo. Então, se a gente ouve essa folia de Espanha, a gente vai ouvir primeiro o tema, depois ele aparece destacando as notas altas, depois ele começa a colocar tempos dobrados em tudo que era tempo simples, depois ele vai colocar uma inversão ali no meio. Essas ideias que o Bach usa nas invenções, de certa maneira elas aparecem nas folias, só que na folia isso é mais organizado e na relação entre bailarino e musicista, porque elas eram obras dançadas, tem esse espaço, eu não diria de improvisação, mas de elementos novos aparecerem na medida que eles estão performando essas folias. Claro, elementos novos dentro do que é conhecido, dentro do que é codificado, mas nessa ideia de criar variação, e provavelmente há um combinado no que vamos variar agora, é sobre baterias, é sobre duplicações do andamento, tem esse espaço de interação. E a outra forma que o Bach vai trabalhar mais, mas a gente não tem tanta dança trabalhando, são as fugas. Nas fugas, parecido com a folia, a gente tem um tema que vai se repetindo com variações. Só que a folia é esse mesmo tema, repetindo e variando. E na fuga a gente vai ter a ideia da polifonia, de várias vozes ao mesmo tempo. Então, isso é como se fosse entrando outras vozes com variações e isso vai compondo uma música mais complexa. Eu acho interessante da gente pensar nessa relação das formas entre dança e música nesse período barroco, porque elas estão se alimentando, uma está determinando como a outra acontece. E, sobretudo, a maneira como esses passos de dança eram feitos, por que tem que ser rápido algumas dessas danças? Porque elas são saltitadas, você quer que o cara fique voando lá em cima, flutuando? Não, o salto tem um tempo para acontecer. Então isso determina não só o andamento, mas a estética dessa música. E isso é muito presente nessa relação. E aí, pensando no Bach, muita gente que estuda música barroca, não dança, música barroca, vai dizer que o Bach nem é dos compositores mais inventivos nessa relação com as danças. Talvez porque ele estivesse mais interessado em desenvolver esse estudo musical, e essas invenções apontam isso pra gente. Mas se a gente olha o Lully, né, que era o favorito lá do Luís XIV, o Lully ele vai ter um refinamento muito grande no que ele vai produzir enquanto obra musical, porque está muito conectado com o desenvolvimento das danças. E aí é um compositor que vale bem a pena a gente olhar. Tem bastante gente para a gente estudar em relação a essas danças barrocas. Para mim, assim, a referência, acho que até porque veio para o Brasil, Ana Teixeira, o pessoal lá do Sentidos do Barroco trouxe para cá, a Beatrice Masson, que é a diretora de uma companhia aí da França chamada Fêtes Galantes,
vai ter esse trabalho de não só pesquisar essas danças barrocas, como pesquisar isso até num corpo contemporâneo e numa coreografia, num formato de espetáculo que dialoga com o mundo contemporâneo. Mas aí na Europa, onde você está, Harry, você acha muita companhia histórica, que reconstrói mesmo. Então tem a Sociedade de Dança Barroca na Inglaterra, na Alemanha deve ter, eu não conheço, mas em Londres tem uma Sociedade de Dança Barroca. Em Portugal tem o pessoal da Catarina Costa e Silva, mas que agora também está trabalhando com a Beatriz Maçã, então também está nessa linha de fazer interlocução com dança contemporânea. Porque muitas vezes, quando a gente lê uma história da dança tradicional, a gente lê como se essa dança barroca fosse conectando diretamente com o corpo do balé, né? Como se ela fosse um caminho de evolução e virasse o balé. E não é bem assim. Essa dança barroca, ela é uma coisa muito específica desse período e que tem um caminho específico. O que vai chegar lá no balé tem contribuições de outras coisas. Contribuições do circo, contribuições da feira, dos acrobatas, mais até dos acrobatas, para chegar nesse formato que a gente vê no romantismo. A dança barroca, ela talvez cria a ética desse corpo, esse corpo que se eleva, esse corpo que trabalha com as oposições, com as correspondências, mas para essa dança, a ideia de ornamento, que eu falei bem breve quando eu falei dos braços, é muito importante. E você faz esse ornamento não só nos braços, os braços são esse lugar onde o dançarino até tem uma autonomia de autoria, porque muitas vezes está notado o que acontece nos pés, tem uma convenção do que o braço faz, muito pautada por essa oposição, mas o momento da pose, da finalização, o dançarino pode trazer uma referência que ele tenha da pintura, uma referência que ele tenha, principalmente das artes visuais, mas só para trazer mais um exemplo aqui, a ideia do arabesco. O arabesco é super barroco, né? Que vai dar lá no arabesque do balé. Esse arabesco tem a ver com esses ornamentos que a gente vê em tudo que é barroco, né? Na maneira como o telhado está o telhado, né? O forro do teto é trabalhado, é cheio de arabesco. Aí você pega o bordado da roupa, é cheio de arabesco. O desenho da parede é o arabesco. E o que vai ser esse arabesco? Em relação aos braços, uma maneira de você colocar a pose que não segue a simetria. A lógica da simetria. A lógica da simetria você vai usar no deslocamento, na configuração da dança, mas nesse momento da finalização você coloca o seu arabesco e esse arabesco é decorativo, é ornamento. Incrível. Então tem essa importância. E tudo isso de fazer duplo, né? Ah, por que faz bateria? Por que faz dobrado? Por que faz, né, criando esses floreios com os pés? Também vai nessa lógica de ornamentar, que claro, isso daí vai seguindo o ornamento da música. E aí vai tendo essa correspondência muito entremeada de dança e música. Então vale muito a pena. Tem vídeos que a gente acha de companhias, eu posso deixar até alguns. A Beatriz Maçã, que o Matheus colocou aqui. Ela faz muita relação com a dança barroca e a dança moderna. Essa ideia do movimento, né, ser o fundamento da dança, gravidade, pensar o eixo, né, aonde que está o eixo, como é que esse corpo desloca a partir do momento que seu centro de massa se projeta no espaço, parece muito com coisas que a gente vai ler no Tratado da Doris Humphrey. Mas é esse o fundamento da dança barroca. Agora, essa questão da decoração, eu acho bem específico desse período, e aí tem que estudar muito pintura, muito poesia, muito essa música para a gente tentar chegar perto da lógica, de qual que era a lógica. E aí vale olhar aqueles desenhos dos jardins. Se a gente olha isso daqui, isso aqui tá no jardim, isso aqui tá no azulejo, isso aqui tá no papel de parede. É uma lógica de entender forma que está nesse período.
Não sei, você quer perguntar alguma coisa? Não, não. Tá tranquilo até agora. Eu tô lendo aqui que teve bastante gente que escreveu. Comentário. Aham. É, É e bom dar uma olhada. essa questão de que não é uma continuidade evolutiva, tipo barroco virou balé. Não é, gente, é outra coisa. Contribui muito, porque a gente vai chamar de balé, sei lá, no século XIX, mas é uma das linhas de contribuição, não é o único DNA, digamos assim. Uhum. Uma coisa que o André Lepec fala também, que é essa dança que se escreve no chão, né? E aí, por mais que tenha esse corpo na vertical e essa relação com Céu. a ascensão, o traçado, e o Arbot fala isso no tratado dele, na ortografia, o traçado que o pé cria no chão é muito importante. Isso tem a ver com a ideia de limpeza do movimento, ou desse gesto sem ruído. E aí pensa na relação com a música. O gesto sem ruído, ele está organizando esse desenho no espaço. E no espaço a partir do traçado no chão. E aí essa elevação do corpo e esse volume, que essas espirais, que essa oposição, que esses movimentos de rotação, né? Os rondes, ronde poignet, ronde coude, ronde jambe, vão todos criando essa volumetria, porque também tem uma coisa que é muito interessante nesse período barroco, que é essa ideia de querer chegar no céu, ela é uma metáfora que não é só nessa via da espiritualidade católica que ela opera. Eles, de fato, estão olhando para os astros. E não é à toa que Luís XIV vai falar, eu sou o Rei Sol. E aí eles olham como que esses astros orbitam um em torno do outro, como que essas órbitas vão criando trajetórias que coincidem, que se afastam, mas que nunca criam uma colisão, digamos assim, né? Isso era o medo que acontecesse uma colisão. Então, esse bailado, um balé celeste, inspira esse movimento no corpo também. O Pierre Beauchamp. O Pierre Beauchamp foi um dos 13 mestres que o Luís XIV designa quando ele funda a Academia Real de Dança no século XVII. Agora eu não tenho a data precisa, 1634, mas posso estar errada. E, bom, né, o Pierre Beauchamp tem essa relação muito próxima com o Luís XIV. A gente fala sempre dele como esse cara que fixou as 5 ou as 10 posições dos pés, principalmente dos pés, mas, na verdade, tudo isso que o Fouillet vai publicar no livro dele, que codifica como que você pisa com os dedos, como que você pisa saltitando, como que você pisa transferindo peso e tombando em cima da perna, né? Essa codificação do movimento mesmo, o Fouillet que publica, e aí depois a gente descobre que ele roubou do Beauchamp. E aí hoje a gente fala, a notação é Beauchamp-Fouillet, porque o Pierre Beauchamp também esteve envolvido nisso. Aqui a gente tem as posições, dá pra ver, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, isso dos pés. E para todas que a gente tem andeor, as belas posições, a gente tem as grotescas, as feias, que são as andedãs. E essa aqui quem faz são os comediantes. E as feias, as grotescas, estão codificadas, são as 10 posições. Uau, essa eu não conhecia. Não, se a gente fosse falar dos comediantes do grotesco, aí a gente vai abrindo um outro DNA muito importante para o balé, que é falar essa dança da feira, do circo, do bobo da corte, do anão, que forma esse corpo virtuoso, esse corpo acrobata. O corpo da belle dance é o corpo da nobreza. É o corpo que demonstra essa etiqueta social nos seus movimentos. Porque no fim a gente também está falando dessa etiqueta, daquele manual lá do cortesão o tempo inteiro. É que aquele manual que antes era um discurso e uma regulação muito imediata, né, de não pegar a faca para iniciar um combate durante um banquete, aquilo vai
se simbolizando. É interessante pensar nisso quando a gente pensa as posições do corpo, né? Porque muitas delas são simbólicas. Quando a gente olha as posições dos braços, coloca a primeira posição. Em geral, é uma posição para demonstrar a simetria do corpo. Então, você coloca os braços em frente ao meio do teu corpo e aí você demonstra que está simétrico. E aí, quem não era simétrico vai fazer o quê? Quem não era simétrico vai colocar salto alto, é nesse período que inventam o sapato de salto, ou vai pondo essas perucas gigantescas, para dar a ilusão da simetria, mesmo quando você não é simétrico. A terceira posição é a posição que vem do mestre de dança, que toca o violino. Então ela cria esse braço onde um está à frente e o outro está ao lado do corpo. A quarta posição do pé é uma posição que vem da esgrima, e a quarta posição do braço que vem desse momento onde você está se preparando para um combate. Então tem todo um simbolismo que vai se abstraindo e a dança vai ganhando um sentido na própria codificação, que aí parece bastante com a música, porque a música ganha esse sentido na própria codificação, e o compositor, se ele quiser compor primeiro assim, vai nessa lógica, né, escrevendo a partitura, e aí depois ele toca, e aí ele corrige o que precisa, mas geralmente é o tom, é a altura. A gente não consegue fazer isso compondo dança. Uhum. Porque o corpo não é esse instrumento passivo, que é um cravo, que é um violino. É bem mais complexo no corpo. Ou, do que na música. é, Instrumento, né? mas para eles foi muito frustrante descobrir que o corpo era um instrumento um pouco mais complexo. Demorou para descobrir, tem gente que não descobriu até hoje que o corpo não é instrumento. Aí o pessoal escreveu que o barroco é 3D, super 3D. Essa Beatriz Massan tem um trabalho lindo, lindo, lindo. E a aula, ela começa assim, caminhando para frente, aí depois está todo mundo caminhando para frente, né? E geralmente num espaço onde vamos ter de desviar um do outro, aí ela começa a dar a indicação do caminho circular. Aí quando está todo mundo circulando, você sente essa coisa da centrípeto e centrífugo, né? O andedã e o andeor tá no espaço, não tá só num membro. Aí ela fala, agora para trás. Aí, a hora que você vai para trás, aí você fala, uau, entrei nesse espaço aqui, nesse labirinto, né? Esse labirinto eu amo, gente. Porque isso aqui, sabe por que eu amo? Porque isso aqui, de alguma maneira, é um mapa de sensação. Apesar de toda essa racionalidade, aqui está mapeado para gente um caminho de sensação, que é justamente isso, esse espaço que você vai para lá e para cá, e a sua massa, e essas correspondências, e você vai dar as costas, e vai virar de frente, vai trocar de lugar. Isso tudo é poesia pura. E uma coisa desses meus estudos, de olhar para a notação, eu preciso lembrar onde que eu li, de quem que é que fala isso. Eu acho que é no Rameau, mas posso estar errada, que também diz que a notação, ela não está falando de uma dança do passado. A notação está falando de uma dança do futuro, porque essa dança só vai acontecer a hora que você pegar a notação e dançar. Uhum. Enquanto ela está aqui anotada, ela não é dança. Isso para mim fez assim, vrum. Porque eu falei, gente, então eu não estou trazendo um negócio do passado, eu estou atuando nessa dança, e essa dança acontece agora. E aí a dimensão da coreografia, né? Não a coreografia, fixei a coreografia, morreu, vou repetir, vai ser sempre... Não, coreografia é um mapa dessa experiência que vai existir só quando você dançar. Os comentários. Total, Ivan. É ritualista, é ritual. Essa espacialidade é esse religare mesmo, esse balé cósmico no nosso corpo. Só que o discurso da racionalidade, né, e que aí no século XVIII, aí escangalha com tudo mesmo, essa racionalidade fala muito pouco da experiência, porque o corpo fica objetificado, e aí o corpo objetificado não se descreve a experiência, se descreve a formalidade. E aí fica para frente e para trás. E não, vou cair, vou me suportar.
vou flutuar. Cada movimento uma sensação. Talvez aí para quem tá chegando e fala, o que que essa Paula gosta tanto dessas danças barroca? Eu acho que o meu êxtase, eu encontro um êxtase mesmo nessas danças, nessa relação com a gravidade, nessa relação com outro, né? Dançar com alguém, compartilhando a percepção gravitacional é muito profundo, gente. Não é à toa que as pessoas se apaixonavam dançando. E Eu tenho uma duelavam pergunta. também. Fala. Geralmente, de acordo com os desenhos, com as formas, o espaço, eu vislumbro, tem essa imagem da dança barroca sendo sempre em casal, sempre pelo menos duas pessoas. Nunca Não, só. ótima pergunta, porque tem a entregrave, que é uma das danças mais sofisticadas de toda, a grande entrada, que é a do rei. E ele faz sozinho. O Luís XIV fazia todas as entregraves. E é tão curioso isso, que também essa ideia de homem e mulher, num contexto palaciano, das danças de salão, sim, né? Claro que vai ter essa dança do homem e da mulher. Mas no palco, durante muitos anos, são só homens que dançam. E aí tem danças que são dois homens também, bem comum, essa folia que eu falei, tem um momento que são dois homens. E as mulheres são homens travestidos. Assim Sim. como tinha o castrate, né, na ópera, que é o menino que geralmente é castrado para ter as feições e a voz feminina, na dança também vai ter essa figura, que geralmente é o jovem, o adolescente, que dança travestido. O Luís XIII dançava muitos papéis femininos travestidos. Então, tem dança que é sozinho, tem dança que tem formato do trio, e tem várias que são casais simultâneos, né? Eu depois também deixo coreografia para vocês do foyer, que aí a gente vê os traçados e a gente vai vendo, chega a ter traçado para 8 bailarinos, né? 4 casais. Ok. Deixa eu pegar uma entregrave aqui para você ver. A do Apolo. Então Beleza. o solo tava lá. Eu preciso agora pegar os links com você, todos esses nomes, todas essas referências, para poder aprofundar um pouco mais. Mas Bastante assim, coisa. é bastante coisa, mas eu acho que dá para sintetizar no Arbô, Ortosiographie, no Norbert Elias, a Sociedade de Corte, no Castiglione, o Cortesão, e aí no Beauchamp Fouillé. Sim. Mas também tem aquela coreógrafa que você falou? A Beatriz Massan. Isso, também. Quero ver como ela desenvolve isso na contemporaneidade. Como ela junta. Gostaria de ver também. Uma pergunta de novo. Se você tem alguma coisa de como esse barroco chega no Brasil. Mas não agora, mas antes. Mas um resumo. Isso é Um outra resumo. live. Porque eu lembro bastante, bem superficialmente, das igrejas de Minas, que é mais na arquitetura e nas esculturas também, mas eu não lembro muito bem sobre dança, sabe? Se era praticada a dança barroca nesse período aqui no Brasil. Não, belly dance assim, a gente não vai ver belly dance assim, mas aí se a gente quiser entender um pensamento de dança nesse período barroco aqui, a gente tem que olhar para as festas religiosas. Ok. E aí que já estão nessa confluência. Mas se você olha uma festa do divino, se você olha uma congada, você vai ver alguma reminiscência desse pensamento barroco em confluência com pensamento congolês, angolano, de população originárias várias que estavam aqui, conformando essa estética. Tá bom por hoje? Tá ótimo. Posta aí para todo mundo seguir e obrigada a todo mundo que veio, né? Tão bom Obrigado. a gente estar acompanhado aqui. Sim. Obrigado, Paula. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau.